Olá pessoal da Line Coach, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela de Carvalho e eu precisei gravar aqui para vocês a tela do computador porque infelizmente a palestra ficou um pouco longa para poder gravar em algum outro tipo de programa. Pelo menos eu desconheço, algum tipo de programa para fazer essa gravação, visto que eu já tentei ali diversos programas orientados até mesmo pelo Clailton para fazer, mas não deu muito certo. Então, minha solução foi gravar meus slides, minha apresentação aqui e eu vou falando para vocês, visto que depois terá um outro vídeo de eu palestrando para as pessoas essa mesma palestra, ok? Então, eu sou Isabela de Carvalho, sou especialista em comunicação e atuo como treinadora mental e consultora empresarial. Hoje eu vou falar com vocês sobre liderança consciente. Esta palestra tem o objetivo de demonstrar todas as características de um líder consciente, como que ele deve agir para atingir metas na vida profissional e na vida pessoal. Então, liderança é a capacidade de colocar os planos em prática e atingir os objetivos especificados através da gestão hábil de pessoas, a gestão de tempo e a gestão de recursos tangíveis. Então, com esta breve definição de liderança, nós podemos compreender que um líder é um realizador, ou seja, aquela pessoa que tem a capacidade de realizar coisas. E para realizar coisas, o líder precisa estar atento à realidade atual. Ele precisa ter consciência dos seus atos. E o que é que isso significa, afinal? Significa que o consciente do líder está no comando. Significa que ele não permite que o subconsciente se sobressaia. Afinal, se ele deixar o subconsciente sobressair, ele não terá o controle da situação, certo? Então, aqui nós colocamos a diferença do consciente e do subconsciente. No consciente, então, é racional, refletir sobre as ações, ter emoções controladas, ou seja, não deixar sentimentos interferirem em decisões, prudência nos comportamentos, ele entende que ele é um exemplo a ser seguido, certo? Então ele tem prudência nos atos, principalmente pelo fato de que o líder fala uma coisa e ele precisa fazer isso que ele está falando. Então ele precisa cumprir com a sua palavra, certo? Através das suas ações. O neocórtex, totalmente no comando, também é uma característica de um líder consciente. E qual que é a diferença então do consciente para o subconsciente? Bom, o subconsciente é o lado irracional, se trata de agir sem pensar, é quando a emoção toma conta e a pessoa não tem controle dos sentimentos, a pessoa tem comportamentos impulsivos, é irresponsável, acaba sendo dramático e é totalmente controlado pelo sistema límbico e complexo R. Mas o que é esse sistema límbico e complexo R? Bom, aqui nós temos o cérebro trino. O que significa isso? Significa que o nosso cérebro, ele tem vamos dizer que é como se nós tivéssemos 3 cérebros. Ele é dividido em 3 partes: neocórtex, emocional ou límbico e reptiliano. O neocórtex é a questão consciente, é a questão racional, o lado racional do nosso cérebro. E o sistema emocional, o límbico, é a parte do cérebro que corresponde ao nível dos mamíferos. Já o cérebro reptiliano ou complexo R, que tem essas duas maneiras de chamar, ele é conhecido como cérebro instintivo, isto é, responsável pelo reflexo, pela sobrevivência, fome, sono, sede, ou seja, as necessidades primárias do ser humano. Chamamos esses 2 cérebros aqui de subconsciente. Também podemos batizá-lo, esses 2 aqui, como a parte burra do cérebro.
enquanto este cérebro aqui é o consciente, a parte inteligente do nosso cérebro, tá? O que define um bom líder? Bom, um bom líder, existem duas questões aqui que nós vamos trabalhar em relação à definição de líder. Aqui deste lado a questão empresarial e aqui deste lado a questão pessoal, tá legal? Então o que é um bom líder? Um bom líder motiva as pessoas, toma boas decisões pelo grupo, mesmo em condições de incerteza, guia as pessoas através de ações. Veja, ele guia as pessoas através de ações, não somente de fala. Ele não somente fala, mas ele também age. Ajuda a sua equipe a cumprir prazos. Ele ajuda, ele não obriga, não manda, certo? Então ele está ali junto com a equipe trabalhando. E ele vive a missão, visão e valores da empresa. Ele não só sabe a missão, visão e valores na ponta da língua, decor. Ele realmente vive aquilo ali. E qual que é o lado pessoal então? Bom, um bom líder, ele motiva a si mesmo. Então nada como ser um bom líder de outros, é bom ser um líder bom para si mesmo, certo? Então um bom líder, ele motiva a si mesmo, ele toma boas decisões para a própria vida, mesmo em condições de incerteza. Ele sabe para onde ele quer ir e ele é guiado por si mesmo. Então isso é o que nós chamamos da intuição, certo? O líder, ele tem uma intuição que o faz tomar boas decisões. Ele define metas para si próprio, em prol do seu próprio desenvolvimento. Então, o líder de si mesmo, ele está sempre querendo crescer, se desenvolver, evoluir, ser melhor, sempre melhor. E ele vive a missão, visão e valores da sua própria vida em comunhão com a empresa. Por isso que o líder, ele acaba sendo um excelente funcionário para uma empresa, ou acaba sendo excelente na atividade que ele for fazer, pelo fato de que ele vive os seus próprios valores de acordo com os valores da empresa. Então os valores da empresa são os mesmos do dele, por isso que ele consegue se desenvolver aí dessa forma. Então agora nós vamos ver, como vocês puderam perceber ali, né, que ser líder é muito mais do que estar em uma posição elevada numa empresa, certo? É agir, comportar-se de uma maneira específica, uma maneira de liderança mesmo. E agora nós vamos ver as características de um bom líder, tá? Essas definições a seguir aqui, elas são baseadas em algumas bibliografias aqui que foram pesquisadas, como Napoleon Hill, como Dale Carnegie, Tony Robbins. Então vale lembrar que muitos de nós não tivemos a dádiva de nascer com certas características. Então a partir de agora vocês verão essas características. Então vocês não precisam se assustar, porque às vezes nós não temos todas as características, certo? Mas felizmente é possível adquirir essas características ao longo da nossa vida, ao passo que nós vamos nos desenvolvendo, tá? Então veja só. Primeira característica, um líder treinador. Então, se você é um líder, você precisa fazer cópias de você. Você precisa discipular pessoas, treinar a equipe. E somente após esse trabalho que você poderá cobrar. Então, se você é líder e você entende mais do que os seus liderados, porque isso é o comum, certo? Você entender mais que os seus liderados, então você precisa transferir seus conhecimentos para eles. E não só isso, você precisa supervisionar a prática e os conceitos. Um bom líder, ele se preocupa em reunir sua equipe com frequência, treinar, conversar, delegar funções e treinar de forma padronizada os conhecidos POP, certo? Que são os procedimentos operacionais padrão. Segunda característica, comemorador.
Bom, comemorações fazem parte da nossa vida, certo? Desde sempre, nascimento, aniversário, formatura, casamento, etc. Agora, de uma forma muito curiosa, infelizmente, quando a gente encontra emprego, geralmente muitas pessoas quando encontram um emprego, elas não comemoram, porque muitas pessoas ainda enxergam o emprego como um mal necessário e não como um espaço de oportunidades e realizações. E isso acontece por inúmeros fatores que não cabe a nós aqui entrar em detalhes, né? Mas a grande questão em falar em líder comemorador é porque esse líder valoriza o liderado. E eu não estou falando que comemorar com a sua equipe de trabalho é sair para o bar tomar uma cerveja, tá? Não é isso não. Não é também dar uma festa, não é isso não. Todo líder, juntamente com a sua equipe, ele possui metas diárias, semanais, mensais, anuais. Então, se você não tem isso na tua empresa, já começa a repensar a sua liderança, viu? Então, assim, é preciso comemorar com o seu pessoal, certo? Mas comemorar como, gente? Com prêmios, certificados, salva de palmas, reconhecimento, troféu, presente, plaquinha com o rosto da pessoa ali na empresa. É realmente você elencar metas para todos seguirem e depois comemorar quando essas metas forem atingidas, certo? Por que isso? Porque o líder, ele tem em mente onde que ele quer chegar e ele também tem em mente onde que a equipe dele pode chegar. E ele valoriza cada conquista e todo mundo sabe o porquê da comemoração e todo mundo sabe o que eles estão comemorando. Terceiro, um líder que compartilha objetivos. Um bom líder sabe para onde está indo e guia sua equipe para o mesmo caminho. A grande maioria das pessoas, infelizmente, não tem objetivos. Não possui missão de vida, sonhos, metas, não fazem nem ideia de como fazer isso. Portanto, cabe ao líder compartilhar todos os objetivos da empresa, todas as metas, tudo isso para que mostrar quanto que foi caminhado, quanto que falta caminhar, como que faz para chegar lá. E isso também pode ser apresentado aí nas reuniões em grupo e deixar claro através de gráficos, através de listas, através de porcentagem, né? Tudo o que é uma missão a ser cumprida. Um líder que dá exemplo. O que é um líder que dá exemplo? Bom, ele é o primeiro a chegar, a cumprir as regras, a viver um mapa estratégico e ter entusiasmo. Ele vive na prática aquilo que ensina. Então ele não fica só na fala ali, né? Só fica ali na teoria. Não, ele vive isso. E ele cobra as pessoas porque ele vive isso, né? Então ele está no direito de cobrar, certo? Então o líder ele precisa fazer o que ele ensina. Então, se você não está fazendo isso como líder, se você não está sendo um espelho, um exemplo, então você precisa observar as suas atitudes, ok? O líder motivador. Bom, o que é o líder? Para ser motivador, em primeiro lugar, ele tem que ser uma pessoa automotivada, certo? Ele tem que ser a própria motivação dele, ele tem que ter uma mente forte. A gente fala de ego forte, ele precisa ter um ego forte, bem desenvolvido. Por quê? Porque aí ele consegue contaminar as pessoas à volta pelo entusiasmo. Então, quando ele chega na empresa, as pessoas já se motivam. É o que a gente chama de líder termostato, né? Que muda o ambiente à sua volta. Ele não desmotiva ninguém por pequenos probleminhas, pelo contrário, ele sempre vai focar na solução, sempre, e sempre vai desejar sucesso para todo mundo. Essa é uma grande diferença de um bom líder. Um mapa estratégico. Então, um líder ele tem um mapa estratégico. Ele sabe onde ele está pisando, ele sabe o caminho que ele está seguindo.
Então, se a gente não tem um mapa estratégico, a gente se distrai, a gente se perde e a gente não tem noção do que a gente está fazendo, o que é mais importante na nossa vida, certo? Então, seguir esse mapa aí com responsabilidade, e o líder ele consegue então viver a missão diariamente, os alvos, a visão de futuro baseado em suas crenças, seus valores, e ele segue esse mapa e ele segue firme todos os dias e consequentemente ele contamina as pessoas ao seu redor com esse objetivo, com essa meta dele, e chama todos para ir junto nesse mapa. Então ele mostra o mapa para todo mundo, ele mostra o caminho e ele segue esse caminho aqui. Ele consegue transmitir isso e as pessoas compram essa ideia. O líder faz feedback burger. O que é esse feedback burger? Bom, na hora, essa é a grande diferença, na verdade, dos feedbacks de um líder do que o feedback de um patrão, por exemplo, né, de um chefe. Então, o que é isso? Compartilhar com alguém uma crítica sobre o seu trabalho. Então, algumas pessoas, elas não sabem receber feedback, certo? Por isso que é importante que o líder, ele faça esse feedback assim como um hambúrguer. Como assim? Bom, primeiro, as 2 fatias de pão são macia, leve, e assim que deve ser o início do feedback. Então, começa o feedback de leve ali, com elogio, certo? E o recheio do burger, como você pode ver na imagem, ele às vezes é um pouco picante, um pouco temperado, às vezes um pouco amargo. Então, aqui que começa a entrar as críticas, mas as críticas bem colocadas, construtivas, certo? E aí, o que acontece? A tal da crítica construtiva deixa o liderado mais tranquilo, que ele não se sente ali colocado na parede e levado uma bronca, certo? Então, as coisas mudaram hoje e o que se pede, né? Que faça uma crítica com respeito, construtiva. Então comece com elogio, faça a crítica construtiva. Então aqui, ó, elogio, vamos começar por aqui, né? Elogio, recebe bem, crítica construtiva, fala tudo o que tem que melhorar e finaliza demonstrando que acredita no funcionário, no colaborador. E esse é o feedback burger, com respeito, certo? E essa é uma característica aí de um líder. O reconhecedor. O que é um líder reconhecedor? Essa característica mostra que se você lidera a sua equipe e ela produz bons resultados, você precisa reconhecer o avanço de cada um. Reúne a equipe com frequência para reconhecer e comemorar. Entregue aí um troféuzinho, valorize quem se esforçou. Às vezes a pessoa se esforçou e não teve resultado, mas às vezes a pessoa fez bastante e ainda não teve resultado. Então por isso que tem que valorizar esse esforço da pessoa, certo? Quase terminando, então. Não trata todos igualmente. O líder, ele reconhece que cada um tem uma personalidade própria, valores e um nível de comprometimento específico. Cada um tem uma realidade, certo? Então, o líder precisa respeitar isso em cada um. Quem que tem filhos, por exemplo, não consegue tratar os filhos iguais, por mais que queira, não consegue, porque cada um é de um jeito, né? Então, da mesma forma acontece numa empresa. Uns são mais quietos, outros mais falantes, cada um uma personalidade ali. Então, é preciso observar bem como você está passando as informações para essas pessoas, né? Como você está repassando as metas, os objetivos, os trabalhos, as funções, se todos eles, cada um está numa função correta, né? Às vezes
uma pessoa não combina com a função que ela tá, ela poderia ser melhor desenvolvida em outra função. Então, cabe a nós, como líderes, entender um por um e saber onde eles ficariam melhor, certo? Tenha uma boa gestão de tempo. Então, o líder, ele, sem dúvida alguma, ele tem controle do seu tempo, ele não perde tempo com bobagem, ele sabe diferenciar o que é importante do que não é importante, ele tem conhecimento da tríade do tempo do livro do Christian Barbosa, certo? O líder faz supervisão. O que é essa supervisão? Casos onde os colaboradores fazem atividades sem ao menos saber a razão de estarem fazendo aquilo. Então, o líder, ele observa a equipe e ele mostra o porquê de tal atividade, qual o objetivo de cada atividade. E também ele sabe cobrar na hora de cobrar, ele sabe delegar, né? E faz a supervisão para ver se está tendo resultado. Bom, essas foram algumas características do líder. Espero que você tenha conseguido se identificar com alguma delas, tá? Espero aí que vocês tenham gostado desse conteúdo e que vocês agora se dediquem cada vez mais para aprender um pouco mais sobre características de liderança que são possíveis de se desenvolver, tá? Então siga-me nas redes sociais, aqui eu tenho meu Facebook, meu Instagram e o meu canal no YouTube, tá legal? Beijos, muito obrigada!